pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. Uma rede de relacionamentos se forma com pessoas que conhecemos todos os dias. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil. Eu sou conhecido como o rei do networking. Eu sou palestrante sobre o tema de networking, networking feminino e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil Business Network, conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje conversamos com André Van Zuben. André Van Zuben é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas. Quero repetir: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento de Turismo de Campinas. Ele também é presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Campinas é a quinta cidade no Brasil na quantidade de eventos. Eu já encontrei o André Van Zuben em muitos, da manhã, à noite, fim de semana. Ele não para de participar. E por isso eu agradeço o tempo de conversar conosco no BBN Brasil. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Podcast. Bom dia, Tom. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, André, nós já encontramos, como eu falei, alguns eventos e a última apresentação foi na internacionalização de empresas, né, que o Leandro Tiroli organiza. Você falou muito sobre China, né? Eu vejo que Campinas é um centro tecnológico do Brasil e também centro no desenvolvimento de relações internacionais. Se o Campinas é o cruzamento de economia e o mundo 4.0, como a cidade está se preparando para o futuro? Bom, Tom, a gente tem que atuar em várias frentes para poder fazer frente a esses desafios do futuro, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado através, inclusive, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia é de construir um plano estratégico de cidade inteligente. Então, a gente aprovamos um plano estratégico esse ano e ele tem uma duração de 10 anos. Então, ele é um plano que não é desse governo, é um plano da cidade que visa nortear como que o desenvolvimento nessa condição de cidade inteligente vai acontecer. Tanto para os órgãos públicos, que têm que prestar um serviço melhor, cada vez de mais qualidade, quanto para as empresas que aqui estão ou aquelas que queiram vir para cá. Então, esse é um ponto de planejamento. O outro é você construir essas relações internacionais. De fato, Campinas ela é bastante agressiva nessa política internacional, né, o que a gente chama de paradiplomacia, ou seja, diplomacia entre cidades, né? E a gente tem feito isso com vários países do mundo. E de uma forma assim muito vigorosa está acontecendo com a China, né? Sim. Nós temos uma relação muito estreita com a China, já de longa data, que remonta a mais de 20 anos, que foram construídas várias ligações com a China, e nós estamos dando sequência a isso, né? Estamos buscando visitas, recebemos visitas, aliás, semana passada recebi uma delegação de cidade chinesa aqui. Sim. Agora, no mês de agosto, estamos indo também com uma missão comercial e cultural para a China. Ou seja, nós temos várias iniciativas sempre buscando fortalecer laços que vão promover o desenvolvimento tanto das relações culturais quanto comerciais. Bom, os culturais e comerciais se cruzam, né? Muitos países, os chineses, os americanos e europeus têm isso também. As duas coisas para eles é uma coisa só, eles não se separam, né? Porque a cultura, você tem uma cultura de negócio, e é uma cultura. Aí você tem a cultura artística, é uma outra cultura. E esse mix, eu vejo você faz isso muito bem, está juntando um pouco de tudo. Exatamente, essa a nossa visão, né? Que as coisas todas se interlaçam e que nós temos que construir isso.
somente relações internacionais, elas têm que ser pensadas no longo prazo, né? Não adianta você pensar no curto prazo. Para isso, você tem que construir relações de amizade, relações de parcerias. Quando você faz uma coisa assim, de um relacionamento internacional, onde você só está visando o imediatismo, isso não tende a prosperar muito. Você não constrói pontos para o futuro. Por isso que eu fiz questão de dizer que nós temos essa relação com vários países, né, e com a China em particular, há mais de 20 anos, né? E agora nessa missão comercial e cultural que eu me referi, que vai acontecer agora a partir do dia 30 de agosto, nós vamos estar levando jovens para fazer MBA lá na Universidade da China, estamos levando um time de futebol juvenil para disputar um campeonato lá, estamos levando empresários para termos rodadas de negócio com empresas chinesas. Ou seja, tudo isso junto numa única missão. É dentro dessa visão que você colocou, de que as coisas têm que estar todas interligadas, né? Não, meu conhecimento também de China e a forma que eles se relacionam é exatamente isso. Eles têm um olhar estratégico, eles têm um tempo deles de desenvolvimento deste relacionamento, que eu, como americano, sei que é diferente. O americano talvez é muito objetivo, muito ao ponto, né? Também valoriza o relacionamento, mas para o chinês leva tempo, faz parte da cultura, faz parte do ser. E a gente vê aqui em Campinas a quantidade de empreendimentos, né, das empresas chinesas, né, que vêm, se estabelecem, usam de fato Campinas como esse centro, mas nem sempre isso está evidenciado para o resto do mundo. Você tem essa impressão? Eu acho que a gente peca um pouco na questão da divulgação, né? A gente tem várias ações que vêm sendo desenvolvidas e a gente às vezes não consegue comunicar bem isso, né? Então, acho que essas estratégias de comunicação para que a cidade também tenha uma visibilidade externa como um polo de atração internacional, ela precisa ser melhor trabalhada, né? Nisso também a gente tem procurado tomar algumas iniciativas, mas eu diria que a gente precisa ter uma atuação mais profissionalizada nesse sector. Porque eu vejo, se vê o ônibus elétrico, toda parte de energia solar, isso não é coisa que vai acontecer, é coisa que está acontecendo. Né? Então, coisa do futuro, não. Campinas tem coisas já de passado, né? Coisas que estão ponto do vanguarda do mundo, já está aqui, já está funcionando. Você sabe que essa questão do ônibus elétrico, nós somos a primeira cidade do Brasil e talvez da América Latina que teve uma frota de ônibus elétrico, porque outras cidades tinham às vezes ônibus elétricos, mas num caráter experimental. O nosso não, ele está dentro do sistema já de transporte, já há vários anos, uma frota que foi adquirida pelas empresas concessionárias. Nós temos uma frota de ônibus elétrico, nós temos eletropostos, não agora, isso já há 4, 5 anos. Né? Isso que eu digo, e não é só a frota, você tem a fábrica, tem quem faz. Sim, claro, e tem uma fábrica de ônibus elétrico, fábrica de painel solar. A gente tem aqui uma visão também de tornar Campinas um polo de energia renovável. Nós temos até uma legislação específica de incentivos fiscais, independente do tamanho da empresa, para aquela que vem aqui produzir componentes ou equipamentos que são de energia renovável ou de células fotovoltaicas. Então, isso também tem uma estratégia do município e fortalecer, porque nós acreditamos que isso é o futuro também. E a gente tem que, o futuro tem que ser antecipado, né? A gente tem que começar a pôr em prática essas estratégias se a gente quer de fato que isso aconteça. E nós estamos já colhendo os frutos disso, né? Nós temos já plantas de produção de energia solar aqui já instaladas, tem uma outra que vai ser instalada proximamente, ainda esse segundo semestre, e que vai transformar Campinas como um dos lugares que mais não só desenvolvem energia solar, mas produzem energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. Isso é outras conversas com outros entrevistados. Eu também tenho o podcast do Talk to Brazil, que é um foco lá fora. A importância para o empresário estrangeiro é isso, né? Quando ele olha para um país, vamos dizer o Brasil especificamente, e no parte de sustentabilidade, isso é um atrativo. Não só que usa, mas tudo isso que você falou, que está produzindo e está muito bem-vindo, né? O Campinas abre, né, os braços para as empresas vir se estabelecer. Essa questão da cidade, ela tem que ser pensada também
como uma cidade que ofereça qualidade de vida, tanto para os seus moradores, quanto para aqueles que queiram vir se instalar por aqui. Então, se você tem uma cidade que tem uma qualidade de vida, que tem uma condição boa de meio ambiente para oferecer, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial. E nós também estamos investindo nisso. Ainda esse ano nós vamos estar em operação a última estação de tratamento de esgoto, que vai possibilitar que Campinas tenha 100% de esgoto tratado. Essa vai ser uma coisa inédita, porque vai ser a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes que vai ter condições de tratar 100% do seu esgoto, ou seja, é a qualidade de vida e também para que a gente desenvolva o meio ambiente mais sustentável, né? Bom, você falou uma coisa, o Campinas tem mais que 1 milhão de habitantes. Quando eu cheguei muitos anos atrás no Brasil, e em Campinas especificamente, Campinas tinha 300 mil habitantes. Então hoje, 2019, acho que já está indo para 1 milhão e 300 mil. Então eu sinto esse crescimento da cidade, e você falou, se você não tem um plano estratégico, não são ações táticas que abraçam esse crescimento. Essa visão estratégica da cidade, ela tem sido desenvolvida em vários setores. Por exemplo, nós temos um plano estratégico também para a área de transporte público. Tanto é que nós estamos construindo agora 2 corredores de ônibus de formato BRT, que vai com certeza melhorar muito a qualidade de transporte público em Campinas. Só para você ter uma ideia, essa obra é a maior obra de transporte público executada no país nesse momento. Então, não é pouca coisa que nós estamos fazendo, são mais de 36 quilômetros de corredores de ônibus, que devem ficar prontos já no metade do ano que vem. Então, isso daí não é uma ação isolada, isso faz parte de um plano estratégico de mobilidade. E assim nós vamos perseguindo esse plano. Você vai executando ele anualmente, cada parte dele, para atingir um objetivo que você estipulou dentro do seu plano, né? E para nossos ouvintes, não só no Brasil, mas no mundo, Campinas, se nós falamos da região metropolitana de Campinas, ela abraça muitas municipalidades. Esse transporte que você está falando, esse interrelacionamento, a interligação das cidades, né, que faz parte desse complexo, é um envolvimento também econômico muito forte, né? A atração de Campinas vem de todo ao redor. Exatamente. Nós temos hoje essa região metropolitana que congrega 20 cidades, onde moram mais de 3 milhões e 300 mil pessoas, que tem um potencial econômico muito grande. Se você for comparar, o PIB da região metropolitana de Campinas é maior que o PIB de muitos países. Por exemplo, é maior que o PIB do Paraguai, é maior que o PIB da Bolívia. Então, isso mostra a vigor da economia dessa região. E como Campinas lidera essa região, ela acaba atraindo muitos investimentos para que a gente possa dar sequência a projetos dessa magnitude, né? Bom, também a gente tem que falar que o próprio aeroporto, né, renovação, tudo, foco, a facilidade de transporte, essa atratividade, você vem praticamente de qualquer lugar no Brasil para Campinas. Isso também reforça isso que eu falei do início, os eventos, né? Então, Campinas é um polo de eventos porque é fácil de chegar. Exatamente. Você sabe que o aeroporto de Campinas, ele tem mais destinos ponto a ponto, né, o non-stop, com várias cidades do Brasil, mais do que São Paulo capital. Então é mais fácil chegar sem escala para Campinas, de qualquer região do Brasil, do que até para a capital. Então isso mostra que é um aeroporto que é o hub mesmo de desenvolvimento aeroportuário. Além disso, ele é o principal aeroporto de carga do país, né? Ele foi eleito agora recentemente um dos melhores do mundo na categoria dele. Não, isso eu tenho evidenciado há muito tempo para empresas que vêm ou pessoas que perguntam exatamente disso. Porque estando aqui na região, você tem essa ligação com o país que você não consegue. Em São Paulo está difícil até chegar no aeroporto. Muito esse é um outro problema, né? Aqui você tem a facilidade de chegar no aeroporto e do aeroporto chegar no Brasil. É claro, isso é uma coisa que também ajuda muito Campinas, porque muito embora seja uma cidade grande, ela tem uma mobilidade bastante fácil, né? Ou seja, você consegue se deslocar bem na cidade. Isso facilita muito também os negócios aqui, você chegar ao aeroporto, você fazer entregas ou visitas aos clientes, você tem uma condição, que eu diria, excepcional. Acho que você vê isso, porque você consegue estar em vários lugares quase no mesmo tempo, né?
Poucos minutos a gente vai para vários lugares aqui em Campinas. Bom, diga uma coisa, agora nessa parte do foco da atração, e tudo isso cai em educação. E recentemente também ouvi que a prefeitura lançou um projeto de empreendedorismo nas escolas. Explica um pouco disso para nós. Olha, isso é um dos projetos que eu tenho o maior carinho, porque nós temos que preparar as crianças para o futuro. Hoje em dia, o empreendedorismo já é uma realidade para 25% da população. E nós acreditamos que com a modernidade, com a tecnologia, isso deve crescer de forma bastante acentuada. E para preparar os jovens para esse mundo novo, esse mundo do empreendedorismo, nós fizemos uma parceria com o Sebrae para que a gente possa oferecer nas escolas municipais, para as crianças a partir de 6 anos de idade, a educação empreendedora. Ou seja, conceitos de empreendedorismo que vão sendo ensinados desde os 6 anos e ela vai, obviamente, ficando para cada faixa etária um pouco mais complexo, até que o jovem consiga elaborar um plano de negócio, consiga fazer planejamento, consiga trabalhar em equipe de uma maneira natural. Ou seja, serão jovens mais bem preparados para o empreendedorismo no futuro. Mas mesmo aqueles que não queiram, né, se dedicar ao empreendedorismo, com esses valores, esses conceitos que eles aprenderão nessas aulas de empreendedorismo, eles poderão trabalhar em qualquer empresa que hoje exige, né, que você tenha essa capacidade de gerenciar a equipe, de planejamento, de metas, e com isso ela também vai estar preparado para qualquer profissão que escolher. Ou seja, eu acho que nós estamos preparando essa juventude para um futuro numa condição bem melhor. Não, isso eu não tenho dúvida, porque também as empresas que vêm, uma das perguntas sempre é não só na quantidade de mão de obra existente, mas na qualidade e qualificação. Porque as empresas de tecnologia estão vindo, já estão aqui, estão crescendo. Então esse pipeline de formação é importante e começa de fato com 6 anos. Isso é um diferenciais de Campinas, que é a mão de obra, né? Nós temos uma mão de obra bastante qualificada, é isso que dá essa condição, né, que Campinas possa atrair novas empresas, porque dispomos de mão de obra qualificada. Só para você ter uma ideia, o número de universitários em Campinas está mais de 80 mil universitários, nas mais diversas áreas. Então, você tem uma quantidade de jovens aqui cursando o nível superior, é maior do que a maioria das cidades brasileiras, né, na sua população. Sim. E, obviamente, que se você melhora essa condição, né, fazendo com que o jovem já se prepare desde cedo para essa visão empreendedora, você vai ter, inclusive, universitários mais bem preparados até do que tem hoje. Né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que essa é uma função do poder público. Atuar de forma estrutural para melhorar as condições de vida da população. E uma delas é dar uma educação de qualidade, preparando ela para o futuro. E é isso que o nosso projeto Campinas Empreendedora está fazendo, levando para as escolas da prefeitura essa formação da cultura empreendedora. Bom, e a parte de inovação e de tecnologia também você falou, e nós encontramos em vários eventos disso, né? O Campinas é o hub de inovação, de tecnologia, de startups. Foi a semana passada, retrasado, se não me engano, encontramos num evento de Women Can Code, né? Um foco especificamente nas mulheres e no preparo das mulheres para esse mundo de inovação. Então tem uma diversidade, Campinas é diverso, né? E abraça tudo. Esse evento que você está mencionando, a gente fez questão de participar porque nós estamos trabalhando fortemente para ajudar a que as mulheres se interessem mais por tecnologia, né? Tenham isso como um objetivo também, né? Você tem hoje uma baixa participação das mulheres na área de tecnologia. Então nós estamos trabalhando com isso e vamos desenvolver várias ações nesse sentido. Mas a condição de Campinas na área de tecnologia, ela já vem se consolidando também ao longo do tempo, né? Nós temos aqui fortes universidades que têm pesquisa, que você tem aqui em Campinas, por exemplo, 15% da produção científica do país é gerada aqui. Então, para uma cidade, né, que nem é uma capital, isso é uma quantidade muito grande de inovação gerada numa única cidade. E nós temos muitos centros de pesquisa aqui de ponta, tanto na área de agricultura, quanto na área de bioquímica, quanto na área de nanotecnologia, de fotônica,
de biocombustíveis, ou seja, nós temos uma diversidade de laboratórios que são considerados laboratórios de ponta no país, Sim. Estão instalados em Campinas. E isso ajuda muito para que todo esse processo de fortalecimento do ecossistema de ciência e tecnologia aconteça aqui em Campinas. Bom, isso volta ao ponto, eu sei que você tem esse carinho de despertar todo esse interesse na criança de 6 anos, né? Porque para empreender e entender o que é empreendedorismo, é tudo isso que você falou. É multidimensional. Ela pode Exatamente. atingir níveis, né, e focos absolutamente impensáveis no passado. Seja para homem, seja para mulher, para todo mundo. E criança hoje, eu vejo isso, criança de 6 anos, ele está inserido na tecnologia. Se ele entra no ônibus em Campinas, ele está vendo tecnologia. Talvez não saiba explicar o que é, mas ele vive isso aí. Essa é uma geração que ela já nasceu, né, inserida, né, na era digital, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que oferecer para ela as condições para o seu pleno desenvolvimento. A questão do empreendedorismo é o que a gente costuma chamar assim de uma educação empreendedora, porque são valores que vão ser passados para que ela se desenvolva. Mas nós vamos estar desenvolvendo ainda esse ano um projeto interessante também, que é levar a aula de robótica para as escolas públicas. A aula de robótica, além de despertar esse conhecimento, esse interesse da tecnologia, ele vai desenvolver de uma forma mais assim agradável conceito de matemática, conceito de programação e também de trabalho em equipe, porque eles são grupos que desenvolvem projetos de robótica. Então, nós também queremos que os jovens da escola pública tenham acesso a esses processos de imersão em tecnologia, igual acontece nas escolas particulares. Sim, você está trazendo o futuro para presente, e de uma forma absolutamente estratégica. Tá? Exatamente. E essa parceria que a gente tem junto com a Secretaria de Educação é fundamental, né? A nossa Secretaria tem esse papel de fazer a articulação do desenvolvimento tecnológico do ponto de vista de planejamento, de estratégia, e a Secretaria de Educação tem implementado isso nas escolas públicas, né? E nós estamos propondo, inclusive, para as escolas estaduais, viu, Tom? Nós estamos também querendo que a escola estadual entre dentro desse programa e também possa se beneficiar dessa cultura empreendedora também. Então, a gente tem aqui uma visão bem abrangente, né? Não só aquilo que está na responsabilidade da prefeitura, mas também levar isso para outros níveis de governo, como para o governo do estado. Aliás, as próprias universidades, elas passarão, a partir de outubro, a ter cursos ministrados pelo SEBRAE para os professores universitários melhorarem a sua capacitação de empreendedorismo dentro das faculdades. Então, isso também tudo isso é uma visão assim ampla, desde a criança até o jovem que está cursando o nível superior. Não, isso é fantástico, e eu acho que liderança é isso. Para ser líder tem que dar o primeiro passo, né? Senão ninguém segue. Se todo mundo fica olhando um outro, nada vai para lugar nenhum. Então, André, eu sei que nós podemos conversar o dia inteiro sobre todos os assuntos, mas infelizmente eu sei que você tem N coisas já para fazer, já vai sair para mais eventos, mas sucesso no empreendedorismo nas escolas e na missão para a China que você falou, e quero agradecer a participação no programa do BBN Brasil Business Network. Eu que agradeço, Tom, e parabéns pelo programa, que é uma oportunidade de a gente poder falar um pouco mais do que está acontecendo na nossa cidade, e acho que isso ajuda a todos. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. E eu gostaria também de convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar a entrevista agora com o André e informações sobre a agenda da missão para a China e mais as informações sobre a preparação das crianças nas escolas. Pode procurar o BBN Brasil Podcast no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros, para ouvir todos os nossos podcasts. O programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e Focus ME especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riop.